A tradição do ensino e da divulgação científica. Hoje eu estou com um tradicional professor do Instituto de Física da USP de São Carlos. Você deve conhecer os trabalhos que ele desenvolve junto com uma equipe muito bem treinada. Eu estou aqui do meu lado com o professor Dr. Luiz Antônio de Oliveira Nunes, professor Luiz Nunes. Professor, me explica um pouquinho, o que vem a ser os trabalhos que o professor vem desenvolvendo em divulgação científica e ensino? Olha, o Instituto ele tem uma tradição muito grande, tá certo? Tanto na parte de ensino quanto na parte de divulgação científica. A parte de ensino, ela é uma parte que ela vem sendo construída nos últimos 50 anos. Então, nós temos excelentes laboratórios de ensino, tá certo? Temos nossos laboratórios de pesquisa, mas que nós não vamos conversar agora, tá? E de uns 10 anos para cá, né, nós começamos a se voltar para o lado da divulgação científica. Agora, o professor conseguiu, com esse trabalho intenso, aulas experimentais, aula de ensinos experimentais. Como que isso foi construído e de que forma o professor pensou para começar o trabalho tão bem feito? Olha, a maioria das universidades grandes, né, no mundo, elas têm cursos, tá certo, teóricos e experimentais. É essa coisa que a gente está seguindo. Então, por exemplo, mas isso foi acelerado durante a pandemia. Tá certo? Durante a pandemia, né, depois que a pandemia foi realmente estabelecida, né, como uma coisa crítica, o Instituto aqui ficou parado 2 semanas. Tá? Foi tempo que os docentes se rearranjaram e as aulas começaram a ser gravadas. Né? Então, nós não perdemos um semestre. Tá? E foram gravadas aulas teóricas, tá certo? E aulas experimentais. À medida que o professor foi trabalhando os experimentos, ensinando através dos experimentos também, completando tudo aquilo que se ensina, né? Que é um reforço muito técnico o que o professor fez, o professor criou um canal. Eu gostaria que o professor falasse um pouquinho deles, porque o número de visualizações deles ultrapassa um número ideal, hein? Eu tenho um canal que se chama Oficiência, tá? Ele é um canal que descreve vários experimentos, né, de física, tá certo? Ele começa com a parte histórica, tem a parte experimental, a realização do experimento em si e a análise. Ele não é bem uma aula, tá certo? Mas ele é um excelente suporte, tá certo, para uma aula. Agora, 260 vídeos não é um nem dois, são muitos vídeos. Os temas são os mais diversificados possíveis, mas dentro de uma lógica, né, professor? Tem uma sequência tudo isso. Como o professor pensou para trabalhar esses conceitos? Na verdade, isso aí não foi pensado de uma vez, né? Isso aí foi o seguinte, sempre esse material foi o material que eu usei nas minhas aulas. Então, eu sempre realizei demonstrações, tá certo, para motivar os alunos, e chegou num ponto que eu tinha que escrever, seria bom se eu escrevesse. Mas apareceu essa excelente ferramenta, que é os vídeos, né? E a facilidade de você gravar. E aí eu aproveitei para gravar todos esses vídeos. O meu canal tem mais de 260 vídeos, mas isso aí é um trabalho de 6 anos. Tá certo? E, na verdade, isso é um trabalho de muito mais tempo. Isso é um trabalho quase que de 20 anos, tá? Que são a realização de inúmeros experimentos que, com a criação do canal, o que eu fiz foi documentá-los. Mas ultrapassando 700 mil visualizações. Não é um canal tão simples assim. Agora, o professor sabe bem me explicar como acessar esse canal e você que nos assiste, todos os benefícios que ele tem. Olha, basta que você vá lá no YouTube e coloque Oficiência, tá? Off é de oficina, tá? Então, você vai encontrar ele facilmente. O professor também falou da participação de outros docentes junto com o professor, trabalhando esses conceitos dos cursos experimentais ou as aulas experimentais, a exemplo do professor Eduardo Azevedo. Fala um pouquinho dessa parceria e como isso se dá. Eu criei primeiro o meu canal e depois, conversando com o professor Eduardo, o motivei, tá certo, a criar um canal também dele. E aí, esse canal deles foi criado durante a pandemia. Então, o professor Eduardo gravou as aulas experimentais do curso de Física 2. No entanto, os vídeos do professor Eduardo são os vídeos completos. Tá? Ele tem tanto a parte teórica quanto a parte da realização do experimento e análise de dados. Tá? Então, para os alunos que vão começar a fazer Física 2 semestre que vem, tá certo? Olhem esse canal, tá certo? Ele é excelente. Existem também outros canais que o Instituto tem, tá certo? Um canal é o canal do CEPOF, que tem inúmeras aulas do professor Vanderlei, do professor Sebastião,
Tá? Então, são materiais muito bons que ele provavelmente, eu tenho certeza que esses materiais são um excelente suporte para uma aula, tá certo? Você assiste uma aula, depois você vai lá e procura essas coisas. Mas é tão interessante que o professor também gosta de destacar os que construíram, o que fizeram a história do Instituto de Física de São Carlos. A exemplo do professor Sérgio Mascarenhas, Milton Ferreira de Souza e tantos outros, Panepucci, e também o professor Máximo, que ele gosta de destacar. Professor, foram estruturando tudo isso, né, para que aconteça. Sim. O ensino, tá certo, aqui no Instituto já teve uma grande valorização. Hoje a gente não tem mais essa valorização, tá certo? Então tiveram pessoas, tá certo, no passado que construíram muita coisa. Né? Os nossos laboratórios aqui, não é porque eu sou professor daqui que eu estou falando isso, tá? O laboratório de Física 1, Física 2, Física 3, Física 4, o laboratório de Física Moderna são excelentes laboratórios. Agora, esses laboratórios eles foram construídos num período de 50 anos, tá certo? Tá? Desde o experimento em si até o prédio. Tá? Então, eu acho que aqui o Instituto, tá certo? Se você quer aprender coisas de física experimental, é um excelente lugar. Tá certo? É verdade. Tanto que é verdade que o professor também criou materiais, exemplo desse aqui, olha, o curso de, aqui no caso é eletrônica básica, mas tem outros títulos. Eu queria que ele falasse um pouquinho da existência desse material e por que ele foi criado. Olha, hoje, né, é muito fácil você editar um material, tá certo? Tem PowerPoint. Então, todas as minhas aulas agora, eu tento sempre deixar numa versão final, tá certo? Que eu possa fazer uma cópia impressa e dar para os meus alunos ou colocar disponível no meu canal, tá? Então, hoje é simples fazer isso, né? Antigamente era muito complicado. E hoje, com essa facilidade também, né, de você editar as coisas, é muito fácil você corrigir, né? Cometo erros, tá certo? Mas depois você vai lá, um aluno te chama, olha, isso aqui não está legal, isso aqui está errado, você vai lá e corrige, tá? Então, hoje, você preparar essas aulas, tá? E deixar elas disponíveis, tá? Eletronicamente, é uma coisa que eu acho que todo mundo está começando a fazer. Agora, o professor tem uma história. Ele começou lá atrás, como todos que estão nos assistindo também iniciam, estudando, procurando, sonhando, ser alguém. Quem sabe ser um cientista? Professor, conta um pouco da sua trajetória pessoal. Você começou como qualquer outro menino, estudando em escola e depois aprendendo e definindo o que você queria na vida. Onde o professor nasceu e como tudo começou? Vamos lá. Olha, eu nasci em Belém, eu sou paraense. Tá? Eu fiz ensino médio, ensino fundamental, ensino médio em Belém, fiz a universidade também lá, estudei na UFPA, e depois eu vim fazer o mestrado aqui e acabei fazendo mestrado e doutorado e acabei me tornando professor. Tá? Então, uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida foi ter vindo para São Carlos e ter estudado no Instituto de Física da USP, aqui de São Carlos. Tá? Aqui eu aprendi muita coisa. Tá? Quando eu vim para cá, o Instituto era relativamente pequeno. Então, você era muito bem acolhido pelos professores e eu cresci muito aqui e aprendi muita coisa, tá? Agora, professor, você, lógico, a estrutura familiar veio junto. Você teve um pai, uma mãe dedicados. Eu queria que você falasse o nome do seu pai e da tua mãe. Tá, o nome do meu pai é Aníbal Nunes, tá certo? Foi uma das pessoas que me motivou muito a estudar, tá certo? Ele sempre me falava, tá certo, que a minha vida só ia mudar se eu estudasse. O nome da minha mãe é Osmarina de Oliveira Nunes, tá certo? Muitas vezes apanhei, tá certo, dela, tá certo? Me baixava o cacete, mas isso foram coisas muito boas, tá certo, para minha formação, tá? E os seus irmãos? Existem irmãos? Quantos são? Conta um pouquinho. Eu tenho mais 3 irmãos, tá certo? E eles moram em Belém. Tá. A tua mãe, enquanto uma pessoa que te deu a sustentação, que te deu o carinho, teu pai também, essa estrutura. Teu pai era formado em quê? Trabalhava em quê? E a tua mãe? Olha, o meu pai ele não tinha uma formação, né, de curso superior, ele tinha o ensino médio, tá? Mas ele era um cara que sabia fazer muitas coisas, tá? Ele tinha um excelente ensino médio. Tá? Então eu aprendi muitas coisas com ele. Mas a coisa mais importante que eu aprendi com a minha família, tá certo? Foi postura, né? Interessante, professor. Agora, dentro desse conceito de postura, o que você diria para os futuros estudantes que sonham em ser alguém
Existe aí com toda a sua experiência de vida e com toda a sua experiência técnico-científica, qual é o recado para quem sonha, para quem quer ser um cientista? Olha, necessariamente você não precisa ser um cientista, tá certo? A coisa que você precisa é ter sucesso na vida, tá? Então, você pode ser engenheiro, médico, você pode ser vendedor. O que você tem que ser é bom na sua área de atuação. E você só vai conseguir ser bom na sua área de atuação se você se dedicar, tá? Então, você precisa se dedicar. Tem épocas que você vai precisar estudar muito. E a coisa fundamental disso é o seguinte: tem pessoas que vão te cobrar. E essas pessoas, geralmente, que te cobram, elas não são seu inimigo, tá? Eles estão te preparando para uma situação muito difícil que vai vir com certeza. Para o futuro, uma pessoa tão experiente, dedicada, que tem estrutura familiar, que é um cientista reconhecido, sim. Como, para o futuro, o que o professor sonha? Daqui para frente, o que se espera? Olha, agora, tá certo? Eu vou continuar fazendo vídeos para o meu canal, tá certo? E eu vou trabalhar agora muito mais voltado para a instrumentação. Tá? O meu foco agora vai ser a coisa que eu pensei assim, logo no começo. Tá? Mas eu tenho certeza que se eu tivesse entrado na área de instrumentação logo no começo, eu não teria uma excelente formação, que é a formação que eu tenho agora. Tá? Então agora o que eu vou trabalhar é com instrumentação. Dos inúmeros artigos publicados e das linhas de pesquisas que o professor já desenvolveu e orientou, lembre de uma, duas ou três, são tantas, que o professor poderia destacar para as pessoas entenderem quais foram as linhas desenvolvidas. Olha, eu trabalho, a minha área de atuação é ótica e espectroscopia, né? Então, por exemplo, eu tenho trabalhos que mostram o desenvolvimento de novos materiais para laser e a respectiva ação laser. Eu tenho materiais, tá certo? Estudei materiais para o desenvolvimento de termômetros nanométricos, tá certo? E trabalhei muito com terra rara, espectroscopia Raman. Eu tenho uma boa vivência na área de espectroscopia, eu acredito. E pensando dessa forma, com tanta experiência, com tanta vivência, com tantas verdades assim ditas e relatadas por um professor com essa galardia, o professor Luiz Nunes só merece uma coisa: os nossos reconhecimentos. É assim que eu termino essa entrevista, agradecendo a pessoa dele e a pessoa que ele é, e a dedicação que ele tem pelo ensino, pela pesquisa, pela inovação e pelo Brasil. Meu nome é Kleber Chicrala, a gente se vê no próximo programa. Até lá.